Nós já aprendemos aqui no Saúde e Fé que existem mais de 3.000 tipos de doenças nos olhos, minha gente. Também sabemos que uma das principais causas de cegueira no mundo é a catarata, que é uma doença caracterizada pela perda da transparência do cristalino, que é uma lente natural que permite uma boa visão. Porém, com o avançar da idade, o nosso cristalino começa a apresentar alguns problemas como visão nebulosa, visão dupla, dificuldade para ler, dirigir e até mesmo para andar, entre outros problemas. Como tratar a catarata? Tem como prevenir? A catarata pode cegar uma pessoa? A partir de que idade começam a surgir esses problemas? Para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você vamos receber aqui na Salinha da Saúde o Dr. Vinícius Pimentel, nosso médico oftalmologista, que a gente convida com muito carinho. Boa noite, doutor Vinícius. Que honra recebê-lo aqui, doutor, né? Boa noite, Frei. Que alegria, viu? É um prazer gigantesco estar aqui, o convite. Fico muito feliz. Eu queria imensamente agradecer todo o Instituto da Iovale, porque sempre que a gente entra em contato com eles, eles sempre são solícitos aí de mandar profissionais aí para nos ajudar a esclarecer nossos telespectadores, nosso país afora, justamente sobre essa realidade. Catarata, né? Estatisticamente, assim, a gente pode dizer que é um dos principais problemas que o brasileiro enfrenta hoje, doutor? Frei, todo mundo, em algum momento da vida, vai desenvolver catarata. Uau! Todo mundo. A catarata hoje, no mundo, pela Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de cegueira reversível do Reversível. mundo. Que ótima notícia, doutor. É uma boa notícia. Vamos conversar sobre isso, doutor? Por favor, claro. sente-se. Gente, o doutor Vinícius Pimentel já está aqui na Salinha da Saúde. Nós queremos, assim, conversar e queremos também que você participe com muito carinho, viu, gente? Esse é o nosso Saúde e Fé. Hoje é o assunto catarata, viu? Doutor, então, pra gente, eu até fiz uma introdução aí, falei de cristalino, enfim, boa visão, mas se pudéssemos definir, o que é uma catarata? Frei, todo mundo, a gente tem uma lente dentro do olho. Essa lente se chama cristalino. E o normal é que essa lente seja transparente. E se por determinado motivo essa lente que é transparente começar a perder essa capacidade de entrar a luz dentro do olho, a gente chama isso de catarata. Existem, diversos estágios, diversos tipos, diversas causas, mas quando a lente natural do olho, que é o cristalino, perde a transparência, a gente já chama de catarata. Quando a gente fala, doutor, de cristalino, de lente, enfim, qual parte do olho que a gente consegue ver? É a cor do olho que a gente tem, doutor? Não. O cristalino, ele fica dentro do olho. A gente tem a córnea, a gente tem a íris, que dá a cor do olho. Okay. Isso é a íris? Isso. Okay. O cristalino está atrás. Atrás? Por isso que o diagnóstico de catarata é um diagnóstico microscópico, né? Você tem o cristalino, ele fica dentro do olho. Ou seja, cada vez que o senhor fala assim, córnea, e são camadas do olho? Doutor? É isso aí. A gente tem um olhinho aqui, Por favor, doutor, assim. Eu pensei que fosse uma câmera aqui seguindo a gente. Quando a gente tem esse protótipozinho, ó, a lente mais externa do olho é a córnea. Doutor, olha, pode olhar ali e mostrar para lá. Assim, isso, né? Aí, ok, doutor. Ali, ó. A lente mais externa do olho é a córnea. Então, a gente abre aqui o olhinho. Isso. Ó. Vamos cortar esse olho ao meio. O que o senhor tirou ali? O que o senhor tirou? Essa é a córnea. É a córnea. Isso. A córnea. Então, abrindo aqui o olhinho, ó, dentro do olho está o cristalino. Ok. Vamos. Isso. Dentro do olho está o cristalino. Doutor. Pode olhar lá na televisão, o senhor pode olhar na TV para se orientar. Doutor. Isso, olha lá, ok. Isso é o cristalino. Dentro do olho é o cristalino. Então, é uma estrutura interna. Ok. O cristalino não dá a cor no olho. O que dá a cor do olho é a íris, que está à frente dele. Então a gente não vê o cristalino, ou seja... Não, o cristalino é uma estrutura microscópica. Entendi. Ele está escondido. E aí ele começa a ficar o quê? Ele começa a ficar opaco, ele começa a ficar sujo, ele começa a ficar... A idade vai fazendo isso, doutor? A causa de catarata mais comum é a idade, o passar do tempo. O cristalino transparente, ele vai perdendo a transparência, ele vai se tornando mais amarelado. Ele é totalmente transparente, é uma lente. E com o tempo, com o passar da idade, ele vai perdendo a transparência.
a pessoa começa a reclamar do quê, doutor? Ou seja, ela chega lá com o doutor Vinícius, doutor Vinícius, meus olhos não estão bem. Elas reclamam do quê, doutor? A queixa básica é baixa visual. A pessoa ela vai começar a ter dificuldade. É importante dizer que a catarata, em geral, se instala gradativamente, é lento. Tá. E a pessoa começa a ter dificuldade a realizar os trabalhos, as tarefas que ela realizava antes com facilidade. Costurar, dirigir, cozinhar. O senhor fala da nitidez, não tem nada a ver com essa questão do bracinho que começa a ficar curto, doutor. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O braço curto já é vista cansada que a gente resolve com óculos. Ok. Quando está com a catarata, não importa a distância, não importa o que a pessoa faça, sempre está um pouco embaçado. Mesmo com óculos? Mesmo com óculos. Olha que interessante. Eu sempre falo, às vezes a pessoa, doutor, mas eu não quero operar. Não adianta muitas vezes trocar a lente aqui fora, se a lente que está dentro do olho está opaca. E aí, gradativamente, a pessoa vai perdendo essa nitidez, o foco, a transparência, não enxerga bem as coisas, doutor? Dói o olho, alguma coisa assim, não? Não, a catarata é uma alteração ocular que é indolor. Tá. A catarata não causa dor. E a catarata mais comum, existem diversos tipos de catarata. Tem catarata que pode dar na criança, tem catarata que pode dar com um trauma, um soco, uma pancada. A catarata mais comum é a do idoso, que essa sim se instala lentamente. Okay. A pessoa não vai acordar um dia cega. Ela vai aos poucos piorando a visão, vai piorando, vai embaçando, vai ficando difícil para realizar atividades que ela realizava antes tranquilamente. Alguma coisa pode desencadear a catarata ou é só o fator idade? Por exemplo, quando eu pergunto algum fator, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem outro tipo de doença associada no olho, leva ou são realidades separadas? Sim, existem algumas condições que aceleram o aparecimento da catarata. Mesmo a catarata do idoso, a catarata senil que a gente chama, ela aparece em momentos individuais. Tem pessoas que têm um pouco mais cedo, pessoas que têm um pouco mais tarde. Mas, por exemplo, o tabagismo, fumar, a diabetes, o uso de corticoide, que são pessoas que têm asma, pessoas que têm artrose, que tomam muito remédio anti-inflamatório da classe dos corticosteroides. Okay. Isso tudo acelera o aparecimento da catarata. São pessoas que vão desenvolver catarata mais jovens, às vezes com 40, com 45 anos. Colírio também contribui, doutor? Ou seja, porque de repente a gente sabe que o colírio não é só uma aguinha com açúcar que se coloca no olho, não é só... São drogas ali que se coloca. Exatamente. Nunca se deve pingar nenhum tipo de colírio que não seja prescrevido por oftalmologista. Okay. Nenhum tipo de colírio. E existem colírios que têm corticoide, por exemplo. E se a pessoa for usando ao longo prazo, ela vai acelerar o aparecimento da catarata. Colírio só a catarata ou outros problemas também? Outros problemas também. A pessoa pode desenvolver uma catarata ou aumentar a pressão do olho, por exemplo, ter um glaucoma. Que é o famoso glaucoma. Famoso glaucoma. Então não adianta, colírio você só pode pingar se o seu oftalmologista prescrever pelo tempo que ele prescrever. E tem prazo de validade também. Então, gente, cuidado, é o primeiro alerta que a gente quer dar aqui no programa, cuidado com os colírios, ou seja, cada colírio tem a sua função para o seu determinado tipo de doença ocular. Então, e é o médico oftalmologista que vai prescrever. Caso contrário, não coloque, mesmo que você tenha assim, está lá no armário, está lá no banheiro, enfim, você vai colocar que é da sua esposa, que é do seu esposo, serviu para ele, mas não serve para você, porque cada olho tem a sua característica, doutor. Isso é muito comum, ter um colírio na casa que alguém algum dia foi prescrito para aquela pessoa, aí a esposa deixa o marido pingar e deixa o filho pingar. Tem aqueles que são neutros, doutor, assim, a pessoa quer usar... Existe uma classe bem neutra que são os lubrificantes, exatamente, okay. Os colírios lubrificantes que cuidam do olho seco, daquele olho mais ressecado. Mas qual lubrificante eu uso? Tem muitos tipos no mercado. É ideal você ter um bate-papo com o oftalmologista para ele te orientar. Doutor, quando vem aquela famosa coceirinha no olho, dá vontade de pegar ou colocar o dedo lá dentro, doutor. E aí, como é que a gente faz? O coçar o olho agride o olho, forma pequenos traumas, pode tirar do calibre o olho, doutor? Eu sempre falo que se as pessoas soubessem o quão mal coçar o olho faz, ninguém relaria no olho.
Coçar o olho faz muito mal. Eu sempre falo que a córnea, que é a estrutura mais externa do olho, a lentezinha do olho, a córnea, quando você coça o olho, você causa microtraumas na córnea. Então, coçar o olho é muito danoso ao olho, não se deve coçar. E o que você tem que fazer, doutor? Esperar a vontade passar? Como é que é? Se você tiver um problema muito crônico de coceira, primeiro que tem que separar. Você coça o olho por mania, porque você acha que tem uma mania de coçar, ou você de fato tem uma coceira, você é uma pessoa alérgica, você é uma pessoa que tem crises de coceira. Você tem que procurar um oftalmologista para fazer um tratamento, para seu olho parar de coçar. Um colírio básico são os lubrificantes, colírios anti-inflamatórios, mas é difícil a pessoa tratar por conta própria em casa. Eu estou fazendo algumas perguntas para chegar lá no tratamento, na prevenção da catarata, etc. Mas assim, a gente também, nós somos bombardeados, assim, eu não vou julgar aqui, não é questão de critério de julgar se pode, não pode, se é certo, se não é certo, mas assim, nós somos assim, bombardeados assim, com alguns complementos, alguns produtos, assim, olha, tome isso, porque isso aqui cura todo tipo de problema do olho, ou seja, que orientação que o senhor dá, doutor? A orientação é essa, porque realmente hoje em dia a gente é bombardeado por diversas propagandas de fórmulas milagrosas. É complicado porque existem muitas doenças do olho, como a catarata, por exemplo, que o tratamento é cirúrgico. Você pode tomar qualquer remédio que existir no planeta. Vai melhorar a catarata? Não. Não. O único tratamento da catarata é a cirurgia. Entendi. Aí a pessoa acha que vai comprar, ela acaba investindo um dinheiro nisso e compra um tratamento longo e não melhora nada. Então, complicado. Tem que procurar um oftalmo. Se você está com alguma queixa ocular, como o senhor começou o programa, tem muitas possibilidades de doença. São mais de 3 mil, é verdade, mais de 3 mil tipos? Mais de 3 mil tipos de doença, porque o olho tem muitas estruturas, né? Okay. A gente tem o nervo óptico, a gente tem a retina, a gente tem a córnea, a gente tem o cristalino. O líquido. A gente tem o moracoso. Cada estrutura dessa tem as suas doenças. Okay. Então é muito difícil a pessoa, eu vou tomar esse comprimido e meu olho vai ficar saudável. É muito difícil. Okay. O senhor falou assim que criança também pode ter catarata. Existe uma causa de catarata, isso é muito legal de falar, que é a catarata congênita. Quando toda criança nasce, a criança faz o teste do olhinho. Certo. O teste do olhinho, entre outras doenças do olho, ele identifica a catarata na criança. A criança pode nascer com catarata. É aquela fotografia, doutor, não é aquilo. Porque de repente assim, quando vão tirar uma fotografia de uma criança, se faz... Porque geralmente tem um olho vermelho que é o erro de fotográfico, né? Mas fica aquela bolinha branca, cuidado ali, que a própria máquina fotográfica revela um alerta aí para os pais, é isso? É mais ou menos isso, porque assim, esse olho branquinho na foto, de fato é porque a luz não entrou no olho. Mas a gente não quer deixar a criança ter o diagnóstico de catarata mais para frente. Por isso que o teste do olhinho é feito muito precocemente, logo quando a criança nasce, nos berçários dos hospitais, até pelos pediatras. Porque se a criança tem uma catarata congênita, o tratamento tem que ser feito logo, que é cirúrgico. Entendi. Entendeu? Agora, doutor, uma catarata congênita não é o mesmo que dizer assim, que fator hereditário, porque o avô teve isso não, porque praticamente a gente vai ter. A catarata congênita é a catarata que a gente nasce com ela, o bebê nasceu com catarata. Mas não é porque o fator hereditário dos pais? Não, a catarata congênita geralmente é causado por um erro no desenvolvimento dentro do útero. Ocorre essa alteração e a criança nasce com essa alteração do cristalino com catarata. Mas isso é intrauterino daquela gestação. Daqui um pouquinho eu já vou começar a entrar na dimensão assim, da cirurgia em si, do tratamento em si. Enfim. O tratamento é só cirúrgico, doutor? Hoje, infelizmente, sim. É só cirúrgico? Só cirúrgico. Porque hoje, talvez no futuro, a gente consiga desenvolver outro modo de retardar a catarata ou de reverter a catarata. Mas hoje a gente só consegue resolver cirurgicamente. Seja na criancinha de meses de vida, seja no vovô de 90 anos. Agora, o tratamento é cirúrgico, a gente já vai entrar nisso, mas assim, eu posso me prevenir? Ou seja, você pode prevenir. Retardar? Você pode prevenir. Comer bastante cenoura, por exemplo? Como que você pode prevenir a catarata? Não fumando,
Ok, olha só, presta atenção, hein? Presta atenção. O tabagismo acelera a catarata, então você pode parar de fumar. Por quê? Porque desidrata, doutor? O cristalino, ele aumenta a oxidação, ele é oxidativo, ele é inflamatório. Fumar Entendi. o fumante, ele tem o corpo todo inflamado, inclusive as células de dentro do olho. Então o cigarro acelera o aparecimento da catarata. Um diabético mal controlado. Então, se você tem diabetes, mas você tem um diabetes super bem controlado, com a sua glicemia em dia, acompanha com o médico, você pode ter catarata como uma pessoa não diabética. Agora, se você tem um diabetes mal controlado, né, e não vai ao médico, não cuida direito, você acaba tendo a catarata mais jovem. Pessoa que reclama que tem um olho seco, né, isso acelera, atrapalha ou é um dos 3.000 problemas? É um dos 3.000 problemas. Entendi. O olho seco é uma alteração da superfície ocular. Lembra que o cristalino está lá dentro. Então o olho seco ele é uma condição que às vezes piora muito a qualidade de vida da pessoa. Mas ele não tem relação direta com a catarata. Entendeu? Entendi. O olho seco não tem direto? O olho seco não. O olho seco ele tem mais relação com a produção da lágrima, com as glândulas que produzem a lágrima, com a qualidade da sua lágrima, com alterações da superfície do olho. Gente, quantas informações. Doutor, o senhor trouxe até um molde ali, já desmontou aí. Já entendemos que a catarata é um problema que acomete o nosso cristalino, que ele é transparente, aos poucos ele vai ficando assim opaco, vai ficando assim manchado, não se enxerga direito e vai comprometer a nossa visão, né? Isso aí. E aí, como é que fica o tratamento, doutor? Como é que a gente entra agora nessa dimensão do tratamento? Eu sempre falo que na vida é bom a gente ter problema que tem solução. E a catarata tem solução. Oba, a catarata é uma causa de cegueira reversível. Nós temos outras doenças do olho que, quando instaurada a cegueira, a gente não tem como voltar. A pessoa fica cega e, infelizmente, é reversível. Não é o caso da catarata. A gente consegue tratar a catarata com a cirurgia. Hoje, o que consiste em operar? Eu preciso operar a catarata. Estou com catarata. Eu sempre falo assim, é igual você está dentro de uma casa, olhando a rua. E a janela está embaçada. O que a gente tem que fazer? Trocar a janela. A gente tira o cristalino e implanta uma lente artificial no lugar. E a luz volta a entrar dentro do olho. A pessoa consegue voltar a ter uma visão mais nítida do que ela estava com a catarata. E nesse caso é a troca, a substituição do cristalino. Por isso que hoje, infelizmente, nós não temos outra alternativa com a catarata que senão a cirurgia. O cristalino ele não funciona mais como ele deveria funcionar. Quando você era jovem lá e tinha aquele cristalino super transparente que te dava uma visão muito boa, ele já está opaco, a luz não entra dentro do olho, a visão está embaçada, você tem que remover. A gente remove o cristalino e aí a gente coloca uma lente artificial que é transparente no lugar. É uma prótese intraocular. E a visão melhora, a pessoa consegue recuperar a capacidade visual. É muito grande o cristalino? É grosso, é espesso? Como é que é, doutor? O cristalino, ele parece uma balinha, mas ele vai ter 10 a 13 milímetros. É uma estrutura microscópica. Por isso que toda consulta com o oftalmologista, quando a gente vai no consultório do oftalmologista, ele é cheio de aparelho. Porque tudo é microscópico. Nós temos algumas fotos, algumas imagens dos aparelhos. Pode mostrar aí, diretora? Pode mostrar para quem tem... Isso ali, ó. Esses são alguns aparelhos, doutor, né? Esse é para ver o grau, né? Para a gente fazer a refração. Entendi. Esse daí? Esse é um aparelho para ver as estruturas da córnea. Entendi. E esse é um microscópio cirúrgico. Ó. A gente vê o olho super aumentado para conseguir operar. A gente não consegue operar o olho a olho nu. A gente usa um microscópio para aumentar em várias vezes a visão. Nesse olho que a gente está vendo na foto aí, digamos que esse olho tem a catarata. Vocês vão o quê? Vão tirar todo o olho para fora e vão operar e depois devolver na pessoa? Como é que é, doutora? Isso é uma coisa que as pessoas têm essa dúvida e, na verdade, as pessoas têm esse medo. Doutor, quando eu for operar a catarata, tira o olho para fora e põe de volta? Não tira o olho para fora. Hoje, a cirurgia de catarata... A oftalmologia é uma especialidade que a tecnologia... Avançou demais, doutor. Demais. Isso é o nosso maior aliado. O oftalmologista adora coisa eletrônica e tecnologia.
E hoje a gente consegue fazer a cirurgia de catarata, na grande maioria dos casos, por incisões microscópicas de 3 milímetros ou menor, 3 milímetros, e a gente acaba que, muitas vezes, não precisa nem dar ponto no olho. Então, não tira o olho para fora, nem nada disso. O senhor poderia exemplificar fazendo essa, não sei se é possível montar isso aí? Vamos lá. Ou seja, monta a íris e Vou montar aqui o olhinho. Ok. Aí, onde é que é feita a cirurgia? O senhor vai fazer uma cirurgia agora, doutor. Tá? O senhor vai tirar. Aí o senhor colocou o cristalino, certo? O cristalino aqui, ó. Tá, ok. Ok. Vamos fazer uma cirurgia aqui com o nosso... A cirurgia, ela é feita por uma incisão na córnea, que é a lente mais externa do olho. Ok. A gente tem que atingir o cristalino. Então, a gente vai dilatar a pupila da pessoa, pinga colírio, dilata a pupila. É a íris, isso. Tem pessoa que é azul, tem pessoa que é verde, tem pessoa que é castanho. Isso é a íris. Isso é a íris. E a bolinha pretinha que a gente tem, o que é? Chama pupila. Pupila. A pupila é o buraquinho no meio da íris. Ok. A gente vai fazer uma incisão aqui por cima do olho. Tá. Então, a pessoa está deitada, a gente vem com uma pequena... O senhor está vendo lá a sua mãozinha aqui, lá? ó. Isso, ok. Agora está mostrando, legal. Então, a gente vai fazer uma incisão aqui por cima do olho. Ok. A gente entra com uma pequena caneta, entra lá dentro do olho e aspira o cristalino. Puxa, é como se um aspirador de pó. Puxa o cristalino. Aspira o cristalino. Ok. E a gente pega uma lente, dobra ela e consegue botar por esse buraquinho. A lente, ela entra por essa... Ela entra enroladinha. E abre lá dentro do olho. E aí já ajeita certinho? Ajeita ela. A ideia é deixar a lente exatamente no lugar que estava o cristalino. Ok. Então a gente tira a lente natural, que está opaca e não funciona mais, e troca por uma lente artificial transparente. Isso, doutor, assim, é demorado? A pessoa tem que ficar internada 3, 4 dias? Como é que é? Hoje a cirurgia de catarata, na grande maioria dos casos, é feita com anestesia local, tópico. A gente pinga colírio anestésico para dar o conforto na pessoa. E a pessoa não tem que internar. Ela vai ao hospital, à clínica, ao instituto, onde ela for operar, ela vai no dia, opera, acabando o procedimento, ela vai para casa. Vamos supor que a cirurgia, todo o processo vai levar 1 hora, 2 horas, entendeu? Até ela entrar na clínica, se arrumar, operar e ir embora. Doutor, isso teve corte, né? Teve corte milimetricamente falando, mas teve um corte. O senhor cortou a córnea e fez um buraquinho, foi até onde estava aí o cristalino, tirou e colocou o outro, agora a lente ali, o cristalino novo, né? Ok, mas assim, aí tem pontinho que a gente vai receber no olho porque teve esse cortezinho que foi feito, a canetinha entrou aí, doutor? Essa é a tecnologia que a gente fala, né? Antes, nos anos 80, nos anos 70, a gente tinha que abrir, a abertura era muito maior, porque tinha que tirar o cristalino inteiro, não tinha esse aspirador de pó. Então a gente tinha que dar ponto no olho. Se a gente consegue fazer, essa incisão que a gente faz hoje, ela é tão pequena que ela não precisa dar ponto. A gente chama de autoselante. Entendi. Ela mesma se sela e você não precisa dar ponto. Isso traz conforto para o paciente. Nossa, e como? Uma recuperação rápida e isso acelera a cirurgia. Quer dizer, tudo isso em 2 horas a pessoa está lá, já está voltando? O procedimento em si vai durar 30 minutos, vamos dizer assim. Ok. E não dar ponto é muito confortável para o paciente. A gente sempre tenta fazer isso na grande maioria dos casos. A pessoa ela vai tomar anestesia tópica, a gente também geralmente faz uma sedaçãozinha leve para a pessoa tirar um pouco a ansiedade, a pessoa ter relaxar no procedimento, mas em geral é bem tranquilo. Ao sair dali, doutora, o término do procedimento, enfim, a pessoa ela já enxerga, ela já vê uma diferença, ou ela tem que ir para casa com um tampãozinho e esperar, olha, daqui 1 semana tira isso, usa óculos escuros, como é que é? Isso varia muito de caso a caso, porque quando a pessoa tem uma catarata muito avançada, a catarata o cristalino ele vai ficando cada vez mais endurecido. E a gente usa mais energia para aspirar ele. Para tirá-lo. Exatamente. Muitas vezes essa pessoa ela vai ficar 1, 2 dias com a visão embaçada e depois vai recuperando aos poucos. Pessoas que operam mais precocemente, elas geralmente saem enxergando. Entendi. Doutor, é uma pergunta assim, a lente,
o cristalino novo, o cristalino artificial, sintético, etc., o artificial, ele tem diferença de um para o outro? Como é que é, doutor? Eu sempre falo que para quem tem catarata, qualquer lente é melhor do que ter catarata. Do que estava então, ali, exatamente. As pessoas têm muito, é porque eu vou botar lente importada, minha lente é nacional, qual que é a minha lente? Para quem tem catarata, qualquer lente é melhor do que a catarata. Mas hoje em dia, não é nem muito importada ou nacional, é a tecnologia embarcada na lente. Então, as pessoas, muito comum falar assim, doutor, depois que eu operar a catarata, eu vou ter que usar óculos? Ou eu vou conseguir operar a catarata e já aproveitar e ficar sem óculos? As lentes mais simples, elas são monofocais. Então, elas dão foco em um lugar. Para perto ou para longe? Para perto ou para longe. Então, em geral, a gente faz o quê? A gente bota uma lente para deixar a visão boa para longe. E a pessoa vai usar um óculos de leitura. Porque o interesse é enxergar a vida, né, doutor? Exato. Para fazer uma leitura precisa de um óculos, Se bem que hoje em dia as pessoas querem mais mexer no celular do que olhar para frente. Exatamente, né? Acabam caindo no buraco. Mas hoje em dia tem as lentes que dão mais de um foco. Entendi. Tem as lentes que possuem até 3 focos. Então a pessoa consegue implantar uma lente dentro do olho e ela tem a visão de longe, de intermediário e de perto. Mas tudo isso varia com a tecnologia embarcada na lente. Posso botar, todo mundo pode botar qualquer tipo de lente? Não. Você tem que, o ideal é você passar com o oftalmologista, ele analisar o seu olho, avaliar o seu olho, avaliar todas as estruturas do olho e você junto com o seu oftalmologista chegam qual que seria a lente para o seu perfil, a lente indicada para você. Doutor, eu posso chegar no oftalmologista e o senhor tem algum teste para ver qual é o estágio da minha catarata? Ou seja, né, tem como avaliar o estágio e aí eu posso combinar, doutor, então se chegou nesse estágio, eu sei que vai evoluir, eu posso operar? Posso tirar? Posso trocar? E aí? Como que a gente sabe qual estágio que está a catarata? A gente olha para ela. Nós vemos os cristalinos todos os dias de vários pacientes e o paciente vai no microscópio e a gente olha através do microscópio, que ele é muito pequenininho. E eu vejo como está a catarata da pessoa. A gente geralmente classifica a catarata em notas, né? De 1 a 4, de 1 a 5. Eu posso falar, sua catarata está 1, está 2, está 3, está começando. E a dúvida que sempre gera. Mas, doutor, eu tenho que operar? Eu preciso operar? É urgente a minha catarata? Ela vai evoluir? Ela pode estacionar aqui? Sempre vai evoluir. Vai evoluir. Sempre vai evoluir. Mas qual que é o momento de operar a catarata? O momento de operar a catarata, o paciente é que me fala. Porque a vida de cada um, né, as atividades de cada um é muito peculiar, é muito individual. Então, o paciente fala assim, nossa, doutor, tá muito ruim, eu quero operar, não aguento mais. Então, doutor, eu ainda tô conseguindo aqui fazer minhas atividades, eu volto daqui a 6 meses, a gente vai acompanhando, mas o momento da cirurgia é o paciente que me fala, doutor, eu quero operar. De acordo com a necessidade, de acordo com o estilo de vida que ele leva. A catarata é uma cirurgia eletiva, então a gente sempre vai planejar o melhor momento para a pessoa para fazer. E uma vez que colocou aquele cristalino, doutor, ou seja, eu coloquei um cristalino, digamos assim, com aquela qualidade. Sempre tem a dúvida, minha catarata vai voltar? Isso, pode voltar a catarata ou não? Não pode voltar. A catarata é uma cirurgia que você faz 2 vezes na vida, uma vez em cada olho. Acabou. Por quê? O cristalino foi removido, ele não está mais em você. E a lente colocada no olho, em geral as lentes mais usadas hoje são em acrílico. É acrílico, é igual quem bota uma prótese no fêmur, fica lá para sempre. A lente fica para sempre no olho. Então você operando a catarata, ela não vai voltar. Doutor, assim, mas é uma pergunta prática, né? Prática, agora perguntando para você. Eu vou lá colocar o meu cristalino, vou fazer a minha cirurgia, É claro que conforme a qualidade da lente, tem qualidades de preços também. Vamos deixar claro isso. Então eu não tinha muitas condições naquele momento. Coloquei uma, melhorou, etc. Mas eu soube, agora melhorei um pouquinho mais. Eu posso tirar aquela e colocar outra melhorzinha, doutor? Não é o ideal, mas não é impossível. É possível trocar a lente.
Não é o ideal, porque assim, a gente quer operar a pessoa, a gente quer entrar dentro do olho da pessoa uma vez só. Então o ideal é botar a lente que vai ficar. Mas se por acaso a pessoa se arrepender, a pessoa quiser mudar, achar que tanto para botar da melhor para pior, da pior para melhor, dá para trocar a lente sim. Não é o recomendado. Não é o ideal. Não é o ideal porque a gente não quer entrar dentro do olho de novo. Por isso, sim, que o senhor falou assim, muito bem que o oftalmologista com o paciente vai dizer assim qual é o momento, porque ele também pode se programar, né? Pode se programar. O momento de operar, qual lente vai colocar, é uma coisa muito ali entre oftalmologista e paciente. Os dois juntos, combinam, conversam e decidem. Porque sempre que você vai fazer uma cirurgia, você vai optar por que você vai botar dentro do seu corpo, o ideal é você botar o melhor possível naquele momento. E para sempre. E para sempre. Meio que definitivo, assim. E definitivo. Agora, diretora, tem perguntas? Tem perguntas também chegando para nós aqui? Tem um videozinho também? Vamos colocar, então, tem o autor do vídeo ou não? Ele vai dizer o nome no vídeo? Então já adianto, é a nossa amiga Super Paula, aqui de Aparecida, mandou um videozinho para nós. Vamos assim escutar o que a Paula... Qual é a dúvida da Paula? Fala, Paula! Boa noite, Frei, a sua bênção. Boa noite, doutor. Eu sou Maria de Barros Paula Santos e eu trago comigo uma dúvida que eu gostaria muito que fosse esclarecida. A respeito da catarata, existe um meio que a gente possa evitá-la? Muito bem, Paula. Então, primeiramente, Deus te abençoe. Muito obrigado por mandar o seu vídeo, mandar a perguntinha para nós. Fez uma pergunta e no conforto da sua casa vai ouvir a resposta. Boa noite para a senhora. Então, hoje não tem como evitar a catarata. Não tem nada que a gente faça que vai possibilitar que eu nunca tenha catarata. Existem algumas situações que você pode evitar ela aparecer tão precocemente, como o tabagista parar de fumar, o diabético controlar bem o diabetes, enfim, mas não existe hoje um colírio ou uma vitamina que você vai tomar e você nunca vai ter diabetes. Você nunca vai ter catarata, não tem. Doutora, Matilde Pimenta, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Obrigado, Matilde, que Deus te abençoe. Doutor e Frei, boa noite. Tenho 49 anos, nunca usei óculos e há um tempo minha visão começou a ficar um pouco nublada e confusa. Pode ser catarata? Pergunta a nossa amiga Matilde, doutor Vinícius. Boa noite, Matilde. Obrigado pela pergunta. Pode ser muita coisa no seu olho. Pode ser catarata. Pode ser que o grau do seu óculos não está atualizado, às vezes um simples ajuste. Ela nunca usou, diz assim, nunca usou, falar. Às vezes tem que começar a usar. Fazer o seu primeiro óculos, às vezes é só uma questão de atualizar o óculos, fazer um óculos novo para a senhora. Tem que passar no oftalmologista. A idade, a partir dos 40, 45, já tem que começar a ir no oftalmologista todo ano, fazer um check-up, ver como é que está o fundo do olho, ver como é que está a pressão do olho, ver como é que está a retina, ver se tem catarata, se não tem catarata, fazer um check-up. Eu vou responder para o Martim Mendonça de Lagarto, lá em Sergipe. Obrigado, Martim, Deus te abençoe, bem-vindo, viu? Descobri que tenho catarata há uns 2 anos. Tentei alguns tratamentos, mas nada resolveu. A única solução seria a cirurgia? Sim, senhor. Mas quem vai confirmar é o doutor Vinícius, viu, Martim? Boa noite, Martim. Se você tem catarata, primeiro, quem disse que você tem catarata? Se você foi no oftalmologista, um oftalmologista avaliou todo o seu olho, viu que você tem catarata e que é o momento de operar, isso vai ser bom para você, vai te dar uma melhora visual, a única opção hoje é operar. Remover o seu cristalino, que não funciona mais, e botar uma lente, um implante intraocular, uma lente intraocular, para você melhorar a sua visão. Não tem colírio, não tem vitamina, infelizmente. Ok. Doutor Vinícius, assim, só para esclarecer, para deixar bem claro para quem está acompanhando, quer dizer, a pessoa que tem lá os seus 45, 50 anos ou 40 anos, enfim, vocês orientam ou vai depender da opção dele ou do grau da catarata que está? Não, espera um pouquinho, vai lá, vai controlando até os 55, até os 60 anos, ou não?
Depende muito da pessoa Ok. e depende das atividades do dia a dia da pessoa e do grau da catarata. Ok. Às vezes, se um paciente de 40, 42, 44 anos tem uma catarata muito inicial e que isso pouco está afetando a vida dele, ele mesmo vai falar assim, doutor, vamos acompanhar, eu venho aqui a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente vai ver, na hora que me incomodar, a gente faz. Ok. Mas se for uma catarata muito avançada, ele não estiver enxergando, às vezes é o momento de operar. Mas sempre o momento da cirurgia, o paciente que fala pra gente. Ok. Tem uma pergunta, diretora? Vamos colocar mais perguntas aqui para os nossos telespectadores. A Maiara Menezes de Santana lá, é Amapá, que lá? AP, Amapá? Né? Minha geografia lá por cima tá ótima. Amapá, acertei então, acertamos junto, viu? Olá, Frei, tenho uma pergunta ao doutor. Tenho dificuldade de dirigir à noite devido ao brilho dos faróis e de dia a luz do sol incomoda muito. Devo procurar um médico? Eu também tenho dificuldade à noite, sabe o que eu faço? Eu comprei aqueles óculos anti-refratários à noite. Nossa, como funciona bem, viu? Mas é o doutor que vai responder, viu, Maiara? Muito obrigado pela pergunta. Boa noite, Maíra. Maíra. Boa noite, Maíra. Obrigado pela pergunta. Sensibilidade à luz e a luz dos faróis incomodando também tem um leque de alterações que podem causar. Você pode estar com o olho seco, precisar de uma lubrificação. Ok. Você pode estar precisando atualizar, às vezes, um grau do óculos, pode estar com um pouco de astigmatismo, miopia, hipermetropia. Pode ser N causas. Depende muito da idade, né? Ela não falou a idade dela, se ela tiver 20 anos ou se ela tiver 80 anos, Ok. muda um pouco. Mas o ideal é procurar um oftalmologista sim. Se está te incomodando, se isso está interferindo no seu dia a dia, nas suas atividades, procura um oftalmologista, que às vezes é um problema simples de resolver. E tem aqueles óculos, doutor, que é de proteção noturna, que você quebra um pouco a... Esses óculos, eles têm um filtro Exato. que eles ajudam no reflexo do farol. Tem muita gente que gosta. Tem Ok. gente que não se adapta, mas tem gente que gosta. Eles ajudam a dirigir à noite, Exato, né? é. Eles diminuem um pouco a luminosidade, o brilho, o facho, a explosão de luz. A explosão da luz dos faróis. A Mônica Santiago de Caruaru, lá em Pernambuco. Conheço a tua cidade, viu, Mônica? Já fui algumas vezes aí, rezando a missa da saúde. Boa noite, fiz a cirurgia da catarata recentemente. Corre o risco de eu voltar a ter? Pergunta a nossa amiga Mônica, doutor. Boa noite, Mônica. Não corre risco de você ter. Se você operou os 2 olhos, esse problema você não vai ter mais. É sempre importante, operou a catarata, tá resolvido, nunca mais vou no oftalmologista. Não, agora você tem uma lente dentro do olho. Então você tem que passar no oftalmologista com uma frequência, né, de acordo com o que ele te falar, para ver se está tudo bem, se a lente está bem posicionada, se sua cirurgia está evoluindo bem. Mas tem que fazer o acompanhamento sempre do pós. O pós-operatório é eterno. Ok. Porque a pessoa agora tem uma prótese dentro do olho, tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas operar a catarata... É uma vez só. Uma vez só. A Viviane Souza de Jacareí, bem pertinho de nós. Obrigado, Viviane. Deus te abençoe. Boa noite, viu? Descobri que estou com catarata e preciso operar. Como é o pós-operatório? Dói muito? Preciso ficar internada? Pergunta a Viviane, doutor. Boa noite, Viviane. O pós-operatório, em geral, é bem tranquilo. A maioria dos pacientes relata que fica com o olho um pouco coçando, tem que pingar uma série de colírios, isso é uma coisa que você tem que ficar muito atenta. Mas, em geral, não é um pós-operatório muito ruim, não. Você não fica internada, você vai na clínica, no hospital, no instituto, onde você for operar, e você vai operar e de lá você vai embora para sua casa. Vai no dia e vai embora. Em geral, é um pós-operatório tranquilo. Existem colírios que você tem que usar no pós-operatório depois, assim, meio que constante, doutor? Quando você opera, você tem que pingar colírios de antibiótico e colírios de anti-inflamatório. Ok. E é muito importante fazer o pós-operatório certo. Muitas vezes a cirurgia é um sucesso, mas a pessoa não faz o pós-operatório bem, ela pega peso, ela dá cambalhota em casa, faz faxina, arrasta o móvel, não pinga o colírio. Isso compromete também o resultado cirúrgico. A pessoa, a gente opera, a gente não consegue ir na casa da pessoa ajudar ela. Então, às vezes, um idoso precisa ter alguém para ajudar. Mas o pós-operatório, como em toda cirurgia, né,
tem que ser feito à risca conforme as orientações do oftalmologista. E o senhor citou colírios com antibiótico porque teve aquele cortezinho, então para evitar assim o acesso de pequenas bactérias, né, tem que usar, mas sempre com prescrição médica, né, doutor? Exatamente. O antibiótico anti-inflamatório é muito importante no período de pós-operatório porque a gente entrou e saiu de dentro do olho. É um corte milimétrico, mas é um corte milimétrico. Okay. E tem um anti-inflamatório para dar o conforto para o paciente, para a pessoa ter uma evolução legal. E tem que usar o colírio sempre prescrito pelo oftalmologista, com certeza. Coçar, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Nem né? pensar. Seja... Nunca se coça o olho, em nenhuma hipótese. Depois de operar a catarata, pior ainda. Okay. Não se coce o olho. A pessoa fez a operação de catarata, já teve o pós-operatório, já teve o seu tempo assim, pode tomar banho de piscina, por exemplo, se o doutor que tem a quantidade de cloro lá de proteção da água, etc. Uma cirurgia de catarata, em que uma cirurgia de catarata bem sucedida, depois de mais ou menos uns 30 dias, a pessoa consegue ter uma vida normal. Okay. Normal, ela vai poder nadar, ela vai poder entrar embaixo da água, ela vai poder fazer atividade física, academia, pode pular de paraquedas, pode fazer o que quiser. É uma vida normal. Tá. Tirando traumas no olho, mas isso ninguém pode, né? Mas é uma vida normal. Pode mergulhar, pode pintar o cabelo, vida normal. Muitas pessoas, algumas pessoas, doutor, elas têm mania de usar lente de contato, né? E até mesmo para mudar a cor do olho, etc. Assim. Influencia também, prejudica quando uso indevido. Tem gente, eu vi uma matéria para fazer essa entrevista com o doutor Vinícius, eu estava lendo alguma matéria e tem gente, doutor, que a esclera, né, que aquela parte branquinha do olho, enfim, tem gente que faz tatuagem ali, pinta, doutor. E daí? Isso é desastroso, né? Na verdade, você pode pegar qualquer sociedade médica do mundo inteiro, ninguém concorda com isso. Você não deve tatuar o olho, tatuar a esclera, tatuar a conjuntiva. Existem hoje até implantes dentro do olho para mudar a cor do olho. Sempre, em geral, são resultados desastrosos. Nenhuma sociedade hoje brasileira, ou americana, ou europeia, concorda com esse tipo de procedimento, de pintar cosmético. Eu vou pintar meu olho, vou mudar a cor da minha íris. Não é ideal, isso não é, nenhuma entidade mundial apoia esse tipo de procedimento. O senhor falou pintar o olho, eu lembrei assim de maquiagem, enfim, e quem é que tem, estatisticamente, quem mais reclama de catarata? O homem ou a mulher ou já onde tem olho tem catarata? Onde tem olho tem catarata. O que muda muito é o tipo de reclamação. A mulher, muitas vezes, que depende muito do que a pessoa faz. Às vezes, por exemplo, um caminhoneiro que dirige à noite, tem uma visão extremamente exigente, um piloto de avião, de helicóptero, às vezes ele queixa mais cedo, uma pequena catarata interfere muito na vida dele. Mas às vezes uma pessoa que não dirige, uma pessoa ou dirige só de dia na cidade, às vezes essa pessoa vai incomodar um pouco mais tarde. Então depende muito da exigência visual da pessoa. E não tem muito relação homem e mulher, não. É mais com as atividades diárias da pessoa e da exigência visual dela. Doutor, mais perguntas chegando, que graças a Deus, muito obrigado pela participação. Que bom saber que você está interagindo conosco, viu? Pode soltar aí, diretora, pode soltar as perguntinhas assim. O João Fernandes de Florianópolis, Santa Catarina, manezinho da ilha, seu João. Boa noite, Frei, doutor. Tenho diabetes e catarata. Há mais riscos com relação à cirurgia? Pergunta o nosso amigo João Fernandes, doutor. João Fernandes, boa noite. Pergunta muito interessante. É importante deixar claro, as pessoas sempre falam muito isso. Porque eu tenho um vizinho que operou e ficou cego. Eu tenho um vizinho que operou e não enxerga nada. A catarata é uma das doenças do olho. E a gente, quando opera a catarata, resolve a catarata. Mas se você, por exemplo, tem diabetes, e a diabetes atacou a sua retina, e o senhor tem alterações na retina causado pelo diabetes. Quando você operar a catarata foi resolvida. Mas esse problema no fundo de olho não, entendeu? Então, outras doenças junto com a catarata acabam causando isso. Por exemplo, uma pessoa tem glaucoma e tem catarata. Quando ela operar a catarata vai ser resolvida. Resolveu a catarata. O glaucoma não. Uma pessoa, eu tenho diabetes e tenho alteração no fundo do olho. Operou a catarata resolvida. O fundo de olho não.
Mas existem mais riscos em relação a isso, em relação a ele vai operar, se ele tiver outros problemas no olho, pode ser que a visão não fique 100% após a cirurgia. Ok. Isso contraindica a cirurgia? Não, mas tem que ser muito conversado com o seu oftalmologista ali na hora da consulta. Entendi. Porque assim, uma pessoa que enxerga 10% e opera a catarata e passa a enxergar 30%, você aumentou em 3 vezes a visão dessa pessoa. Claro, ficou 100%? Não ficou, porque ela tem diabetes, tem glaucoma, tem outras coisas. É por isso que muita gente assim, eu operei, mas não adiantou nada. Então, a catarata adiantou, resolveu a catarata, mas o que acontece é que tinha outros problemas no olho, isso, né? Isso acontece muito. Às vezes a cirurgia da pessoa, de fato, da catarata foi um sucesso. Você olha ali no microscópio, a lente está lá, a cirurgia está ótima, mas ela tem outra doença no olho. Ok. Que não deixou todo o potencial de visão não foi restaurado. Entendi. Então isso é importante falar com o oftalmologista, porque ele vai te dar essa orientação. Okay. Doutor, agora vamos lá para São Luís do Maranhão, na casa da nossa amiga Dona Geni Silva. Dona Geni, boa noite, bem-vinda. Olá, Frei, olá, doutor. A cirurgia de catarata pode corrigir, por exemplo, miopia, hipermetropia e astigmatismo? Pergunta nossa amiga Geni. Ela quer o pacote inteiro, doutor, aí. Corrige? Geni, boa noite, Geni. Muito legal a pergunta também. Corrige. Hoje, a cirurgia de catarata, ela é extremamente personalizada, individualizada. Por isso que antes de operar, você faz vários exames, porque a lente que vai ser implantada no olho de cada paciente é de acordo com o olho de cada paciente, porque a lente que vai dentro do olho, ela tem um grau, ela tem um poder de grau ali dentro. Okay. Então, o que a gente faz? Por exemplo, uma pessoa tem 10 graus de miopia. Eu posso botar uma lente dentro do olho dela e diminuir ou tentar zerar essa miopia. Olha, que legal. Então, você consegue sim, claro, a cirurgia de catarata é para melhorar a visão, mas a gente aproveita e ameniza o grau que a pessoa tem no óculos. E aí tem o que a gente conversou dos tipos de lente. Eu quero resolver minha miopia, meu astigmatismo, minha hipermetropia e não quero usar óculos. Aí tem as lentes que vão te dar a visão de longe, de perto e de longe e perto. Okay. Mas dá para resolver isso também. Que legal, gente. Quanto que nós aprendemos hoje aqui com o Dr. Vinícius Pimentel, nosso médico oftalmologista. Quem quiser entrar em contato, gente, o telefone é 0 operadora 12 3211 9010. 3211 9010. Eu queria imensamente agradecer aí o Instituto Iovari pelo carinho aí, que é o Instituto dos Olhos, né? Pelo carinho de fornecer também aqui o Dr. Vinícius. Um grande abraço, doutor Luiz Fernando, doutora Carol e toda a equipe com muito carinho, viu, doutor? Gostei demais, aprendemos muito, doutor. Obrigado. Aprendemos muito. Falar sobre catarata é um prazer.